Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Lembra quando você era criança e tava no meio de uma brincadeira, aí alguém gritava figas? Aí surgia aquele momento transcendental em que tudo parava, você ganhava tempo, se protegia ou até mudava as regras do jogo. Aliás, tinha isso onde você morava, onde você cresceu? Era esse nome mesmo, figas? Figuinhas? Enfim, é exatamente isso que a França tá tentando fazer com a União Europeia agora. Só que em vez de um figas, eles mandaram um documento formal de 22 páginas dizendo: gente, vamos dar uma pausa aí e refazer essas regras, porque tá difícil competir. Basicamente, a França esticou o pescoço, olhou pro outro lado do Atlântico, viu esse cenário de desregulamentação impulsionado pelo presidente Donald Trump e pediu uma reformulação, principalmente das regras ESG. Vamos entender essa história direitinho hoje. Inclusive, sim, tô de volta. Eu vi que vocês ficaram em ótimas mãos com a Nayara. Ou devo dizer prima Nayara. Não tô com ciúme. É você que tá dizendo. E que bom que vocês se conheceram melhor, logo menos, né? Ela tá de volta. Espero que ela apareça mais no podcast. E eu tenho novidades. Duas, na verdade. A primeira é que teremos mudanças na identidade do podcast na semana que vem. O nome vai continuar o mesmo, calma, não vamos mudar mais uma vez. Mas a gente reformulou a capa, a identidade visual como um todo, e ficou bem legal. Eu tô na capa? Tô. E a outra novidade é que eu vou pra Arábia Saudita daqui a pouco. Na verdade, quando você estiver ouvindo esse episódio, eu já vou estar sentado no avião por 20 horas, sem fazer nada, mesmo tendo levado o videogame, Kindle e o computador. Eu sei que eu vou estar olhando pra frente só pensando em algo inútil, tipo, quantos tênis será que eu já tive na minha vida? Porque, né, por mais preparado que a gente esteja pra passar tempo no avião, é basicamente isso que a gente acaba fazendo. Enfim, eu tô indo pra Riad pra cobrir o Global Labor Market Conference, que é um evento que reúne várias instituições internacionais para discutir as dinâmicas e tendências globais no mercado de trabalho. Eu tô indo lá pra, olha só, atualizar vocês dessas discussões e dessas tendências. Então, por favor, esperem conteúdos bem interessantes nos próximos dias. Bom, além de França, a gente vai falar também sobre uma matéria de opinião bem legal de Tyler Cowen para Bloomberg Opinion sobre o livre comércio. Você já parou para pensar como o comércio mudou nos últimos anos? Parece que vender um trator é bem mais fácil do que vender um serviço pela internet. Isso tem tudo a ver com as disputas políticas e econômicas. A gente vai entender isso hoje também. Lembrando que, assim como o Primo Alan está de volta também a nossa playlist diária exclusiva, a trilha do dia. Então, comente aqui o que tocou antes do episódio começar para a gente atualizar essa playlist. Se você quiser conhecer músicas novas, artistas novos, saiba que você encontra a playlist mais aleatória do mundo aqui na descrição do episódio. Bom, a França decidiu que as regras do bloco estão complicando demais a vida das empresas e pediu uma pausa regulatória massiva. Sim, esse é o nome técnico do que a França pediu. Para resumir, a França mandou um documento para a União Europeia pedindo uma reformulação geral nas regras. Eles basicamente disseram: gente, o mundo mudou, os Estados Unidos estão desregulando tudo e a gente tá aqui empilhando papelada para as empresas preencherem. Como é que a gente vai competir assim? Basicamente foi isso, se a França fosse uma pessoa e pudesse falar. Bora dar um contexto. O pedido da França vem no momento em que o bloco europeu está implementando várias novas exigências de relatórios ESG, aquelas regras que envolvem sustentabilidade, governança e impacto social. A ideia é super válida, mas a execução tá dando dor de cabeça para esses países. As empresas europeias agora precisam reportar centenas de pontos de dados sobre o que fazem, como fazem, e no meio disso ainda tem que competir com empresas americanas. Então aí na vibe, não vamos complicar, deixa fluir. E vale lembrar que tudo isso se desencadeou depois que Donald Trump assumiu novamente a presidência dos Estados Unidos. Ele inclusive nessa última semana participou virtualmente em Davos e deu uma cutucada na situação da União Europeia. Ele disse assim, eu vou abrir uma aspas aqui: muitos empresários europeus expressaram enorme frustração com o regime regulatório da União Europeia e atribuem taxas de crescimento mais lentas aqui por causa de inúmeros fatores, mas especialmente por causa das regulamentações. Basicamente a Europa cresce devagar porque tem muita regra. Mas, enfim, voltando ao lado francês da história. O documento que eles enviaram é tipo uma lista de tudo que está supostamente atrapalhando a competitividade europeia. Eles sugerem criar uma nova categoria de empresas de médio porte que sejam poupadas de algumas regras. Eles também pedem revisões nas regras bancárias, na regulação de produtos químicos e até na implementação da revisão de Basileia III, que, segundo eles, só vai complicar ainda mais. Agora, quer um dado chocante? Leva quase 2 anos para o abacaxi crescer.
Não, mentira, não é esse dado. A França diz que por conta de toda essa burocracia, a União Europeia está perdendo 10% do PIB potencial. Sim, 10%. Segundo eles, é como se o bloco estivesse dirigindo com um freio de mão puxado. E para aqueles que não têm CNH, isso é ruim, não é bom não. E bom, a França não está sozinha nessa história, não é o único país que quer mudanças. A maior economia da Europa também está incomodada com isso. A França e a Alemanha estão pressionando a Comissão Europeia para aliviar as regras regulatórias que afetam as empresas do bloco. O alvo principal é o CSRD, Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa. Isso porque ele exige que cerca de 50 mil empresas reportem dados ESG. A Alemanha pediu restrições na regulamentação, já que sua economia está em declínio, enquanto a França destacou que as mudanças são urgentes para evitar a perda de competitividade frente a países que têm menos exigências, como os Estados Unidos. O objetivo disso tudo é reduzir a complexidade e focar em métricas mais específicas, como objetivos climáticos. Além disso, os franceses também querem mudanças no índice de ativos verdes, alegando que sua metodologia atual prejudica o financiamento de pequenas e médias empresas. Enfim, a Comissão Europeia está sob pressão para simplificar as regras e incentivar também investimentos em economia sustentável, algo que a presidente da comissão colocou como prioridade para os próximos anos. Vamos falar um pouco de livre comércio agora. Você já se perguntou por que o comércio global parece tão complicado ultimamente? Vamos falar então sobre os desafios do livre comércio, que é um tema que sempre gera muita polêmica, especialmente com governos protecionistas. Embora isso não seja novidade nos Estados Unidos, principalmente com uma abordagem mais agressiva do Donald Trump, o problema vai além de políticas pontuais. A verdade é que o comércio global está mudando. E isso tem tudo a ver com a transição de uma economia baseada em bens físicos para outra cada vez mais focada em serviços digitais. E para entender essa história melhor, o autor Tyler Cowen separa dois tipos de comércio: bens e serviços. Então ele pede para a gente pensar em bens como um trator fabricado nos Estados Unidos e exportado para outro país. Agora vamos imaginar um serviço, como uma ferramenta de inteligência artificial criada por uma empresa americana para diagnóstico médico, que é usada por médicos de várias outras partes do mundo. A diferença entre esses dois é crucial, segundo ele. O comércio de bens é relativamente simples. O trator cruza a fronteira em um ponto físico específico, paga taxas e pode enfrentar algumas regulamentações locais. Ainda assim, é um processo relativamente direto. Mas quando falamos de serviços digitais, a história muda completamente. Um software ou serviço online pode ser acessado por milhares de pessoas em diferentes países ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que ele precisa cumprir uma série de regras que vão desde licenças até leis de privacidade, passando por regulamentações de dados, responsabilidade jurídica, né? E muito mais a gente sabe. É como se cada país criasse uma nova barreira para que esses serviços realmente cruzassem a fronteira. E um bom exemplo dessa história, como a gente já falou na outra matéria, coincidentemente é a União Europeia, que tem um dos sistemas mais rigorosos de regulamentação digital. Mesmo sendo um bloco que se diz de livre comércio, a União Europeia coloca barreiras enormes para serviços jurídicos, médicos e até notariais que vêm de fora. E não para por aí. Empresas de tecnologia, especialmente as americanas, precisam lidar com regras complexas sobre privacidade, dados e inteligência artificial para operar lá na Europa. Agora, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente percebe um cenário diferente. O crescimento da economia americana está cada vez mais atrelado ao setor de serviços, especialmente tecnologia, saúde e também educação. A Nvidia, por exemplo, é um caso emblemático nessa história. Dependendo do dia, o valor de mercado dessa empresa sozinha, para vocês terem uma noção, é maior do que a de todos os mercados de ações da Alemanha e da Itália juntos. Isso, mostra o peso das techs na economia americana. Mas aqui que está o problema. Muitas das iniciativas para harmonizar, ou melhor, aumentar a tributação global de empresas afetam diretamente os interesses dos Estados Unidos. Por exemplo, quando uma empresa americana abre um escritório na Europa, o lucro gerado lá é taxado localmente, mesmo que na prática seja quase uma exportação. E é o tipo de situação em que as regras do comércio mundial acabam prejudicando mais os Estados Unidos do que há uma década. E para o autor dessa matéria de opinião, esse é o pano de fundo para entender por que o governo Trump adotou uma postura mais agressiva nas negociações comerciais. Trump chegou a ameaçar dobrar os impostos sobre as empresas e cidadãos estrangeiros nos Estados Unidos como resposta às políticas da União Europeia, que tentavam impor um imposto sobre serviços digitais. Essa disputa também envolveu o OCDE, que propôs um sistema de imposto corporativo mínimo global,
o que transferiria renda de grandes empresas americanas para a Europa e outros países como seu vizinho Canadá. Mas a questão é que os dois lados estão brigando por interesses próprios. A União Europeia usa seu sistema tributário para proteger suas empresas e também dificultar a concorrência de gigantes americanos. Já os Estados Unidos, eles reagem com retóricas e ameaças que muitas vezes são vistas como protecionistas, mas em parte são uma tentativa de equalizar o jogo, segundo o autor. Segundo o autor, se a União Europeia conseguir o que quer em termos líquidos, o protecionismo vai aumentar. O bloco vai usar seu sistema tributário para dificultar a concorrência das empresas dos Estados Unidos e na Europa. Agora, se Trump conseguir o que quer, o protecionismo líquido pode aumentar ou diminuir, dependendo de como os outros países vão responder às suas ameaças e de como ele também vai responder a isso. E ele conclui dizendo assim, olha só, você pode achar que Trump está indo longe demais com sua retórica e ameaças. Não seria a primeira vez e é improvável que seja a última. Mas você também deve perceber que quanto menos a sério você levar Trump, mais bizarro ele se tornará ao tentar chamar sua atenção. Lembrando que essa coluna não reflete necessariamente a opinião do conselho editorial, da Bloomberg LP e de seus proprietários e também da Bloomberg Linha. E é isso aí. Muito obrigado pela paciência, por vocês terem recebido a Nayara tão bem. Eu quero aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam dessas matérias, o que tocou antes do episódio começar. Interage com a gente, é legal essa parte do podcast. Enfim, vou ficando por aqui, até amanhã, espero ter chegado bem e trago atualizações em breve, tá bom? Até lá, tchau, tchau! Um big beijo.